Você passa de 30 a 40 minutos do seu culto cantando e não sabe para que serve isso? Fala sério. O culto começa com música e você ainda não entendeu por quê? Vamos conversar sobre isso. A adoração é um instrumento muito poderoso de transformação. Você pode ser transformado de duas maneiras. Existem dois métodos principais da sua transformação. O primeiro é a adoração e o segundo é através da mentalidade. Romanos 12, que diz que você é transformado pela renovação da vossa mente. Isso é um esforço pessoal, um trabalho seu na palavra que vai mudar a sua mentalidade, o seu conhecimento, e o seu conhecimento vai trazer para você fé, vai trazer para você a instrução necessária para que você seja transformado. Esse é um método que eu diria um tanto quanto natural. Não é natural, mas eu queria dizer que é um método um tanto racional. Existe um método completamente ou 100% sobrenatural, que é a mudança através da adoração. E é aí que vem o momento de adoração no seu culto. Você vai dizer, mas tudo é adoração. Sim, tudo é adoração. Mas eu quero falar sobre contemplação. Sobre esse tempo em que você não recebe de Deus diretamente, mas você oferece a Deus. Esse momento de cântico, esse momento de louvor, é um momento de instrução, sim, porque muitos cânticos são voltados para você gerar fé, para trazer testemunhos. Existem canções que vão te instruir na palavra, muitas canções com textos bíblicos, mas, sobretudo, o momento de cânticos no culto deveria ser um momento de adoração em que te leva à contemplação. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é isso. No Salmo 115 e no Salmo 135, a gente tem dois textos muitíssimo semelhantes falando sobre a função dos ídolos. Diz assim: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida na sua boca. No verso 18, Salmo 135 diz: como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam ou os que a eles adoram. Esse texto ele está repetido no Salmo 115, é diferente a forma como eles trazem o verbo, mas no fundo a mensagem é a mesma. Você se torna semelhante àquele a quem você adora. Quando adorar quer dizer amar, quer dizer desejar ser como. Quando você adora alguém, sabe, aquele amor, aquele desejo de se parecer, isso é adoração. Deixa eu trazer um exemplo bem crasso para você, que eu vi há muitos anos atrás, e isso me remeteu ao que eu quero te explicar aqui. Quando, há muito tempo atrás, eu vi a morte de uma menina chamada Amy Winehouse. Talvez você se lembre dela aí. Ela tinha um cabelo bem doido, umas roupas bem doidas e uma maquiagem muito doida. Quando essa menina faleceu, eu assisti a reportagem na televisão e estava todo mundo ali na porta do café onde ela tinha morrido, colocando flores. E o que eu achei mais interessante é que muitas das pessoas que chegaram ali, muitas das meninas que chegaram ali, traziam o mesmo tipo de cabelo, o mesmo tipo de maquiagem e o mesmo tipo de roupa. O que é isso? Em outras palavras, isso é um ótimo exemplo para a adoração. É olhar para alguém e amar tanto e respeitar tanto e considerar tanto que quer se tornar como, quer se parecer, quer se tornar igual. Quando você começa a admirar muito uma pessoa e você começa a olhar muito para ela, daqui a pouco você já está imitando como aquela pessoa é. Então você começa a se vestir igual, você quer saber onde que compra as roupas, você quer se hospedar no mesmo hotel, você quer estar próximo, você quer relacionamento. Se você pudesse, diante de um ídolo, né? A gente fala muito sobre isso, aí no mundo tem muitos ídolos. Ai, meu ídolo é o fulano de tal. E você fica pensando, se eu tivesse na frente do meu ídolo, o que eu faria? Ai, eu acho que desmaiaria. Por quê? Porque é uma reverência, é uma consideração tão grande e a pessoa se deixa transformar pela forma como olha, pelo que observa. Isso é adoração, isso é um exemplo ótimo de adoração. É muito interessante quando a gente vai para a palavra, porque a palavra vai dizer assim, lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz assim: todos nós, com o rosto descoberto, nós contemplamos como por um espelho a imagem do Senhor e somos transformados
de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Essa tradução do texto ela é bem complicada, mas eu quero moer ela um pouquinho para você. Diz assim, olha, todos nós com o rosto descoberto, quer dizer, todos nós livres de qualquer máscara, todos nós desnudados, contemplamos o Senhor como por um espelho. Quando a gente olha para o Senhor, o que Ele nos mostra, nós vamos ver a nós mesmos. Isso é muito interessante, porque isso nos remete à experiência de Isaías. Quando Isaías tem uma visão da glória do Senhor, a Bíblia diz que ele viu o trono, ele viu as vestes do Senhor enchendo o trono, e a primeira coisa que ele faz é olhar para si mesmo e dizer: ei, eu sou um homem impuro, de lábios impuros, e moro junto a um povo que é impuro também. Porque ele ao olhar, ao contemplar a grandeza de Deus, ele viu a si mesmo exatamente aquilo que precisava ser mudado nele. Então, aqui está dizendo, olha, quando a gente contempla Deus, ele nos mostra um espelho, é como se tivesse, eu gosto de pensar assim, olha, Deus me mostra uma imagem quando eu contemplo a Deus. Naquela imagem está o ideal que eu devo ser. E quando eu vejo que eu não estou me adequando àquele ideal, eu quero ser transformada. Eu olho e eu digo, peraí, mas isso aqui não está bom. Como a gente faz, sabe? Ah, esse cabelo não está bom, esse batom não está bom, eu preciso melhorar isso no meu rosto. É isso, adoração. Quando a gente contempla o Senhor, a gente vê quem a gente deveria ser. A gente vê qual é o padrão a que a gente deveria se ajustar. E isso é completamente transformador. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos contemplar. A Bíblia diz, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto não sofrerá vexame. E esse texto de 2 Coríntios ainda diz mais legal, ele diz assim, olha, nós contemplamos como por um espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória menor em glória maior, a partir do nosso espírito. É para isso que serve a adoração. Então, quando eu volto para o texto, a pergunta que eu te fiz, para que servem aqueles 30 minutos, aqueles 40 minutos de música? É para que você possa ser transformado na imagem do Senhor. Sabe, quando você está passando por uma situação difícil, vamos supor que você está passando por um problema na saúde, o que você deve fazer? Você deve adorar o Senhor que te sara, o Jeová Rafá. Estou passando por um problema na minha área de finanças. Adore ao Jeová Jirê, o Senhor que te supre em tudo. Adore o seu pastor, o Jeová Raá, que é aquele pastor que te supre em tudo, que nada te deixa faltar. É poderoso isso, porque isso, além de trazer transformação na nossa mentalidade, além de trazer uma nova conformação de nós mesmos como pessoa, isso vai nos trazer a fé necessária, a sabedoria necessária para que a gente saia dessa situação. Em vez de chegar diante do Senhor para chorar e clamar por cura, chegue diante do Senhor para dizer: eu sei que tu és a minha cura, eu sei que tu és aquele que me guarda, eu creio que tu és a cura. Cante isso, adore ao Senhor. Esses 30, 40 minutos do culto, eles são altamente transformadores, porque são momentos em que você, pela fé, contempla ao Senhor. Keila, eu não vejo nada. A gente não está falando de uma visão natural. Lá em João, no capítulo 3, o Senhor vai conversar com Nicodemos e vai dizer, olha, aqueles que não nasceram de novo, eles não têm condições de entrar no reino. Mas ele vai dizer também para Nicodemos, aquele que não nasceu de novo não tem condição de ver o reino. Isso quer dizer que se você nasceu de novo, você tem condição de ver. Como é que eu vejo? Pelo meu espírito. Esses 30 minutos são fundamentais para a sua transformação à imagem de Deus. Eu ouvi uma frase de Bill Johnson que eu gosto muito. Na verdade, está lá no livro A Presença, e ele está citando uma outra pessoa que diz essa frase, mas eu não sei te dizer quem é o pregador que ele ouviu. Mas o pregador diz para ele assim, olha, se você tiver 10 minutos só para estar com Deus, talvez o seu devocional seja de 10 minutos, use 8 minutos adorando. Olha que poderoso isso. Por quê? Porque é altamente transformador. É uma descarga de poder muito grande no seu devocional quando você tira tempo para adorar. Há uns salmos, quando a gente vai para o livro de Salmos, sabe, eu gosto muito do livro de Salmos, mas a gente precisa colocar o livro de Salmos na nossa aliança. O livro de Salmos foi escrito na antiga aliança. E você precisa adequá-lo e ajustá-lo para a aliança que você está vivendo. No Salmo 100, no versículo 4, diz assim:
Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios, com hinos de louvor, render-lhe graças e bendizei-lhe o nome. E dá uma impressão de que eu preciso entrar em algum lugar para adorar. Na verdade, essa era a realidade do Antigo Testamento, que havia um lugar físico que você precisava entrar. Você passa pelos átrios, depois você vai para o santo lugar, e no Santíssimo só pode o sumo sacerdote. Mas você tinha que entrar, você tinha que adentrar o templo. A adoração não é mais um lugar que você entra fisicamente. Entretanto, espiritualmente, existe sim um lugar que você precisa entrar. O livro de Hebreus vai dizer: acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. Eu sei que você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, mas às vezes a gente precisa contar para a nossa mente que a gente está lá. A gente precisa contar para o nosso corpo físico que a gente está nesse lugar espiritual. E um dos exercícios que eu gosto de fazer, e eu te convido a fazer aí, que vai também mudar muito a sua vida devocional e a sua intimidade com Deus, é usar a sua imaginação na adoração. Como assim, Keila? Deus nos deu uma capacidade imaginativa que deve ser usada. E Deus vai alimentar essa capacidade imaginativa. Sabe como? Quando você vai para Apocalipse, no capítulo 4, ele vai descrever toda a atividade que está acontecendo diante do trono. E nessa atividade que está acontecendo diante do trono, Deus vai dizer o que tem lá. E vai dizer como é visto o que tem lá. Ele diz, olha, João diz, quando abriu a porta, a primeira coisa que eu vi um ser celestial. Eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Ali nos seus pés parecia como como um mar, né? Não me lembro exatamente. Deixa eu abrir aqui para dizer para você, que está lá em Apocalipse, no capítulo 4. Você pode abrir aí na sua Bíblia também, que você pode achar. E esse texto, ele é maravilhoso para você ter uma ideia do trono, para que você possa entrar com ousadia nesse lugar, como diz Hebreus, entrar com ousadia no Santo dos Santos. Como é o Santo dos Santos? Se eu não faço a menor ideia de como é isso, como que eu vou adentrar esse lugar e como que eu vou me posicionar nesse lugar? Aqui em João 4, ele vai dizer, olha, ao redor do trono, esse que se acha sentado no trono é semelhante no aspecto a uma pedra de jaspe de sardônio. Ao redor do trono há 24 tronos, assentado nele 24 anciãos. Do trono saem relâmpagos e vai descrevendo, aí há diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes que estão ali dizendo Santo, Santo. Eu gosto, nos meus momentos de adoração, de me colocar nesse lugar pela minha imaginação. É diferente, sabe? Quando você coloca todo o seu ser na adoração, a sua adoração flui diferente. Eu faço isso também quando eu estou no culto. Quando eu começo a adorar e eu digo, vejo o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quando eu canto, Santo, Santo, Santo. Quando qualquer, em qualquer cântico de adoração que eu esteja cantando ali para o Senhor, eu gosto de me colocar nesse lugar e eu começo a imaginar que eu estou diante do Senhor e que eu vejo esse mar de vidro, eu vejo os 24 anciãos, eu vejo os querubins, eu vejo os serafins, eu vejo os 4 os seres celestiais colocando as suas coroas diante do Senhor e adoro. Eu me coloco nesse lugar por quê? Porque eu quero me envolver inteiramente nesse lugar de adoração. Por que você acha que Deus escreveu isso daqui? Por que Deus ia gastar um capítulo inteirinho do livro de Apocalipse para te descrever o trono? Um capítulo, quase um capítulo todo de Isaías, no capítulo 6, um pedaço grande para descrever o trono para você. É para que você aprenda a se colocar nesse lugar. Em vez de ficar pensando na pizza que tem depois do culto, em vez de ficar pensando para onde que eu vou depois do culto, ou que horas que vai terminar essa música, envolva o seu ser completamente, sabe para quê? Para que você possa experimentar essa transformação pela adoração. Você se torna semelhante àquele a quem você adora. Aproveite esses 20, esses 30 minutos do culto para que você seja cheio da presença de Deus. Quando Jesus foi transfigurado diante dos discípulos, as suas vestes se tornaram claras, né? Resplandecentes, porque a glória o invadiu. Moisés teve um encontro com Jesus e esse encontro foi tão poderoso, um encontro com Deus, na verdade, no monte, que ele sai de lá com o rosto brilhando. Deixe o seu rosto brilhar na adoração. Deixe você sair de lá transformado. Por quê? Porque você teve acesso e você teve uma comunhão com Deus pela contemplação,
pela adoração, se colocando inteiramente nesse lugar de corpo, de alma, de espírito, usando a sua imaginação, usando o seu louvor, usando o seu corpo, erguendo ao Senhor mãos santas. Não deixe esse momento de adoração ser um momento perdido e não ache que esse é o horário da distração ou que é o horário da diversão do culto. Não. A adoração é um tempo muito, muito, muito poderoso. Adore ao Senhor com cânticos. Adore ao Senhor contemplando-o no seu culto. A gente se vê depois, mais por aqui, com mais assuntos. Se você quiser saber de alguma coisa em específico, escreve aqui que você viu que eu estou respondendo, não viu? Pois é, eu estou respondendo, eu estou vendo o que você está escrevendo aqui. Fica aqui no nosso canal do Lumen. Toda sexta a gente vai trazer conteúdo novo sobre isso para você. Eu quero te ajudar na sua vida devocional. Eu quero contribuir para a sua vida com Deus. Escreve quais são os assuntos que você quer que sejam abordados aqui. Me siga lá no @keila.vilasboas todo dia, quase todo dia. Normalmente eu sempre ponho, tem alguma coisa de Deus para você lá. Se inscreve aqui no canal do Lumen, bota o sininho para tocar e a gente vai junto, crescendo juntos. Legal? A gente se vê na próxima. Beijo!